Olá, meu nome é Fanny Madeira E eu sou a Maria Duarte. e nós vamos falar sobre mudança linguística. Antes de falar sobre mudança linguística, eu gostaria de falar sobre linguística histórica. A linguística histórica é a ciência que revela as mudanças sofridas da língua ao longo dos anos. Como ela surgiu, as suas variações e o porquê das mudanças. Qualquer língua viva está sujeita a essas mudanças e variações. E aí entra as perguntas. As línguas sofrem o efeito do tempo? Por que e como? E como podemos estudar esses efeitos? Sim, pois a língua é dinâmica e ela pode sofrer variações a partir das influências de outras línguas, por exemplo, da condição social dos indivíduos, da faixa etária, etc. A partir disso, iremos estudar a mudança linguística. A fins de embasamento para a pesquisa, utilizamos como referência o livro Introdução à Linguística 2, Princípios de Análise, de José Luiz Fiorin, que é esse daqui. Se observarmos atentamente, é possível perceber essas mudanças na língua falada e na língua escrita. Na língua falada, essas mudanças são representadas normalmente nos filmes, nas gravações. Esses registros são mais recentes, do século XX para cá, ao contrário da língua escrita. A língua escrita apresenta mudanças através de documentos, através de jornais, panfletos, e a língua escrita ela é regida por algumas regras. Então ela dá a impressão de que ela foi mudando por blocos, e não é o que aconteceu. Ela foi mudando sucessivamente, né? É todo um processo e não em blocos. Porém, como ela é regida por regras em cada momento, quando você para e observa alguns materiais, você tem essa impressão de acordo com o período que é analisado. O contato com outras pessoas de outras épocas, ter relação com pessoas de faixa etária diferentes, também são oportunidades de você conseguir reconhecer alguma mudança linguística. E essas mudanças linguísticas demonstradas na fala nos permitem notar mudanças de vocabulário, de pronúncia de palavras e de sons. Retirado do mesmo livro, eu irei apresentar um fragmento de um parágrafo do capítulo 2 da Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, que fala um pouquinho e demonstra pra gente como a língua sofreu uma mudança do século XVIII até agora. O trecho que também está presente no nosso livro é o seguinte, vai estar aqui na legenda, bonitinho para vocês. Do que sucedeu na Bahia, sendo capitão Mor, Francisco Nunes Marinho de Essa. Aparentemente, quando pronunciamos, a gente não nota tanta diferença, mas o do que não é muito usado atualmente. E o sucedeu, a gente utiliza outras formas de escrever. Por exemplo, como está escrito com 2 Cs aqui, e agora não é assim mais. O O no final não existe, foi substituído por U. E no Bahia, que era com Y, por exemplo, e agora é com I. Então, assim, às vezes na fala isso não se mostra tão aparente, mas na escrita se mostra. Então é importante a gente analisar tanto a fala quanto a escrita. A partir dessa análise que a Fainer fez da frase, né, do trecho que a gente retirou do livro do século XVIII, eu tenho um questionamento. Seria correto pensar que, se a mudança na grafia ocorreu, a sua pronúncia também muda? Não, pois essa mudança na grafia ela pode ter ocorrido por motivo dos textos de época, por exemplo, não apresentarem uma ortografia oficializada e estabelecida. Assim, diversos outros podiam escrever, diversos outros autores podiam escrever a mesma palavra de formas diferentes. Por exemplo, a palavra
que a gente escreve hoje com o M, antigamente as pessoas poderiam escrever com H, o M, né, ou o, tio, e outras variações aqui que não vai caber para colocar, mas sim, existe essa possibilidade na época. Como percebemos essa mudança atualmente? Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que é incorreto pensar que essa mudança, né, que ocorria, essas variações no texto do século XVIII, por exemplo, até para os textos atuais, ele se dava pelo fato da língua estar em formação. Não, isso não é correto. Pois o português, assim como outras línguas, por ser uma língua viva, ela vai continuar sempre em processo de formação. Então, é incorreto pensar que antigamente a língua não era totalmente formada e que hoje nós temos um português brasileiro sólido. Isso é incorreto pensar. Por exemplo, o tu, os pronomes tu, nós e vós. Ele não é comum utilizarmos esses pronomes. É comum utilizar você, a gente, vocês. O vós, ele caiu em desuso. E o pronome tu, ele é mais utilizado em algumas regiões do Nordeste brasileiro, por exemplo, na região Sul. A partir disso, podemos afirmar que as mudanças, elas podem ser tanto fonológicas quanto sintáticas, morfológicas, semânticas, né, de acordo com o contexto em que elas são colocadas, e lexicais também. O livro faz referência ao Kozelek, que em 1979 disse que a língua nunca está pronta. Com isso, a gente entende que a língua está em constante desenvolvimento, está sujeita a ajustes e às inovações. Vale lembrar que esses ajustes e inovações não são obrigatoriamente aceitados pela sociedade que usa a língua. Alguns são adotados e outros não. Um exemplo adotado que a gente conhece já é do você. Era vossa mercê, depois passou a ser vosso ser, agora é você e algumas vezes, na atualidade, a gente usa o ser, dependendo do lugar. Como que acontece a mudança linguística? A partir de toda essa análise que foi feita até agora, podemos compreender que toda mudança, ela pressupõe variação. Ou seja, para que ocorra uma mudança, a língua precisa passar por um período de variação, em que coexistem duas ou mais variantes, e essa mudança ela é gradual. E existem fatores que podem favorecer ou dificultar a mudança. E são dois fatores, são os fatores estritamente linguísticos e os fatores extralinguísticos, sendo o primeiro o que se relaciona à forma como a língua está organizada, como funcionam seus sistemas e as suas regras. E o segundo se relaciona à forma como a língua está inserida na sociedade. Como que essa mudança se inicia? A mudança, ela pode se dar a partir da ação de um ou mais elementos que são externos à língua e à sociedade em que ela se insere. O que ocorre, por exemplo, quando uma língua entra em contato com a outra? A gente tem um exemplo do português, né, que é falado no Brasil. Levando em conta esse conceito, ele tem influências do tupi e outras línguas indígenas, e também línguas como italiano, alemão, japonês, espanhol, etc. A gente tem um exemplo mais prático, né, atualmente, que é o elemento mais afetado pelo contato com uma língua estrangeira, que é o léxico. Um exemplo é o grande número de palavras de origem de língua inglesa que temos hoje no nosso vocabulário do português brasileiro. Para encerrar essa breve conclusão sobre o tema mudança linguística, podemos compreender a importância desse tema para estudantes de letras. Conhecer a nossa língua é uma tarefa enriquecedora para um processo de realização de um trabalho mais efetivo enquanto docentes. E para uma melhor compreensão do conceito na prática, convidamos os nossos colegas a buscar documentos de períodos passados a fim de análise mesmo e comparação dos fenômenos gramaticais, fonológicos, lexicais e a grafia das palavras para entendermos melhor como se deram essas variações, até ocorrer o que compreendemos por mudança linguística. Também recomendamos a leitura dos livros, deixaremos as referências aqui embaixo.
Até a próxima. Muito obrigada.